Nesse vídeo eu vou te mostrar coisas que você nunca percebeu no filme O Rei Leão. O Rei Leão não é o meu filme preferido, mas com certeza é o filme que eu mais vi na minha vida. Eu assisti no cinema, eu vi na fita VHS, eu tinha uma fita, então eu podia assistir todos os dias. Depois eu vi no DVD e depois eu vi por streaming, agora mais recente. A minha vida toda eu reassisti várias e várias vezes. Teve uma época que eu sabia todas as falas do filme, do começo ao fim. E mesmo assim, até pouco tempo, tinha muita coisa que eu ainda não entendia. Opa, aqui é o Felipe e eu vou falar sobre como o Rei Leão, ele é muito mais que uma história de pai e filho, uma história sobre coragem, sobre responsabilidade. O Rei Leão tem um tema, uma simbologia que se repete do começo ao fim, que é a estrutura do mundo, como o mundo funciona e como deve ser a ordem das coisas, a hierarquia. E para entender o Rei Leão com mais profundidade, a gente vai analisar 4 símbolos: pirâmide, linha reta, círculo e feminino. Logo ali no início, com a música, a gente vê os animais se dirigindo para um ponto. Esses animais, eles têm os que ficam na primeira fila, e aí vão afastando, então a gente tem essa ordem. E ali, a Pedra do Rei, ela é uma pirâmide. O formato da pirâmide é um dos formatos mais antigos que existe, porque é uma base muito sólida. Você tem ali a base larga e ela vai afinando. É como se fosse uma montanha. No topo eu tenho o rei e na base eu tenho o povo. E esse povo ainda se diferencia. Os animais pelas espécies, mas a gente, a nossa sociedade, as profissões. O rei, ele está no topo, mas existe algo que está ainda mais acima, que é o Zazu. Aqui o Zazu, ele funciona como aquele símbolo do olho que tudo vê. Muita gente fala que esse símbolo está na nota do dólar, que é um símbolo maçom, ou que é um símbolo dos Illuminati. Então existe uma teoria da conspiração bem grande nisso. Só que não é nada mais do que a constatação de que no topo existe algo que se destaca desse topo e está ainda mais acima, ainda mais importante, que é a visão. Por que a visão é tão importante? O Zazu, ele vê algo antes que o rei veja, porque de cima ele tem uma visão geral e ele pode voltar e avisar o rei, porque se eu vejo algo que ainda não aconteceu, mas que está a caminho, eu consigo prever o futuro. Por isso que a visão é tão importante, por isso que existe esse símbolo, o olho que tudo vê. A visão, ela vai me informar como agir melhor. E o Mufasa sabe disso, ele respeita isso. O Simba é uma criança e ele, como qualquer criança, tem aquela ingenuidade. E a ingenuidade tem algo de positivo e tem algo de negativo. A parte negativa é a presunção, é o orgulho. Ele vê que ele um dia vai ser rei, mas ele quer adiantar isso. Ele já quer ser rei agora para ele não precisar fazer nada. A visão dele é muito infantil. Ele enxerga que o rei, ele pode tudo, ele não precisa responder nada, que é uma visão bastante equivocada. Mas é uma visão ingênua. Ele quer aproveitar tudo, ele quer mandar, ele não quer obedecer. Na canção dele ele fala que eu quero mais é ser rei para eu fazer o que eu quiser, basicamente isso. E ele vai criar a pirâmide dele, que é aquela torre de Babel. Ele coloca os animais numa ordem que não faz sentido nenhum. E ali é interessante que ele pega o Zazu, que tá no topo, tá acima do pai dele, e ele coloca na base, porque o Zazu, ele consegue bisbilhotar ele. O Zazu consegue ver as ações dele, então por isso ele põe ele lá embaixo e ele se põe, junto com a Nala, que é a amiga dele, no topo. E lógico que essa estrutura, ela não é tão forte quanto a pedra. Ela não é uma estrutura tão estável, e por isso ela cai. O Scar, ele tem a mesma visão do Simba. A gente vê aqui que esse mal, ele na verdade é uma criança que não se desenvolver, não amadureceu. A visão do Scar, ele tem a mesma visão do Simba, de que o rei pode tudo e não precisa entregar nada, não tem responsabilidade. Ele só manda, é só um caminho, não tem a volta. E o Scar, ele promete a picanha para as hienas, né? As hienas, elas não querem rei, elas querem anarquia. Então o Scar, ele manipula elas e fala que não, eu vou ser rei
mas vocês vão ter comida, não vai faltar nada. E ele cria aquela estrutura dele, que também é uma pirâmide. É um pouco mais estável que o Simba. E a vontade dele é pior do que o Simba, porque junto com a ingenuidade tem o ressentimento, porque ele tem muita raiva de não ter sido rei até hoje e ver que alguém vai tomar o lugar dele. Ele se acha merecedor. Quando o irmão dele está abaixo dele, o que ele faz? Joga o irmão para a base da pirâmide, para que ele fique no topo. Na linha reta, a gente tem o Simba que fugiu, ele escapou das consequências do ato dele e agora ele encontrou esses amigos, que é o Timão e Pumba. Esses amigos que só pensam em curtir a vida. Ali eles têm uma vida na linha reta, sem responsabilidades, sem problemas, que é o Hakuna Matata. Não existe problemas. E eles são vegetarianos, porque o vegetariano ele não precisa trabalhar, não tem que suar, porque a comida está por toda parte. A comida não corre, né? O alface não corre de você. Os insetos eles podem até fugir, mas eles têm muita quantidade. Então eles abrem um tronco e esse tronco está cheio de comida. Quando o animal caça, ele gasta energia, então é um trabalho muito grande. Muitas vezes a presa até escapa e ele tem que começar tudo de novo. Sendo vegetariano, ele pode ter o que ele quer com um esforço mínimo. E essa vida que o Simba tem ali é uma vida que remete mais à nossa adolescência. E aquele começo da fase adulta que a gente quer festejar, começa a beber, acha que a vida é uma brincadeira. Só que o Simba, ele aprendeu com o pai dele, ele sabe o que é a responsabilidade. E mais pra frente, ele vai se ver forçado a mudar. O pai dele ensinou pra ele a importância do círculo. Lá naquela música do início, né, o ciclo da vida, o Mufasa, ele tem tanta sabedoria que ele entende que ele está no topo da pirâmide. Só que ele sabe que o tempo vai se encarregar de girar aquilo, que o topo ele vai estar na base em algum momento. E ele explica que quando o rei morre, o corpo dele vira grama e o antílope come ela. O caçador se torna alimento para caça. O tempo se encarrega disso, porque enquanto eu estou vendo ali aquela estrutura, enquanto o rei manda, ele está no topo, só que nada se mantém. Essa estrutura firme, essa estrutura estável da pirâmide, na verdade ela não é tão estável quando as pessoas querem que seja, quanto os reis querem que seja. Precisa ter uma sabedoria para ver que esse jogo vai ser mudado lá na frente. O tempo vai se encarregar disso. O Mufasa, inclusive, ele deixa um lugar para as hienas. As hienas são inimigas dos leões, mas ele não quer destruir elas, ele não quer acabar com elas. Ele deixa um espaço para ela. E essa organização que ele faz, ela é duradoura porque respeita como o mundo funciona. Cada coisa no seu devido lugar. O Simba tem essa informação, só que ele preferiu esquecer, até que ele encontra de novo a Nala, que é o feminino. O feminino tem essa característica de mostrar para o homem qual que é o dever dele. Antigamente, quando uma mulher se unia a um homem feminino, se unia a um masculino, era para ter uma família. Quando o feminino que vai carregar o filho, que é uma tarefa muito mais difícil, ela precisa estar segura. Então ela coloca o homem na responsabilidade de ser a proteção. Então o homem deve deixar aquela vida de solteiro, de festa, de brincadeira, para uma vida de responsabilidade. É bom que o filme, né, que um desenho, que uma animação infantil mostre esses valores pra gente. Hoje em dia não é sempre que isso acontece. Geralmente, agora quando a mulher se encontra com o homem, os dois vivem juntos, mas um estilo de vida parecido com o de solteiro. Não existe mais essa busca pela família. Só que o princípio é esse. E ali, os dois adultos, ele reconhece ela porque ela está acima dele, ela fica acima dele. E isso funciona da seguinte forma: o feminino, ele está abaixo do homem na questão da hierarquia do rei. O rei está acima da rainha em questão de importância, de força, de competitividade.
só que de autoridade. Só que existe um ponto onde o feminino sempre vence do masculino, que é no relacionamento. Como o Simba gosta da Nala desde criança, ele deixa que ela fique no topo, ele deseja isso. É por isso que quando o homem vai pedir a namorada, a noiva em casamento, ele se ajoelha. Isso quer demonstrar que naquela relação o homem se diminui e exalta aquilo que está acima, que é a mulher. Por ela, na relação, ser superior, ela é superior exatamente por ela ser mais frágil do que o homem. Se algo é frágil, eu protejo mais. Eu coloco um ponto acima para estar mais protegido, porque é algo que tem uma importância maior. É mais importante para o homem que a mulher esteja acima, mais protegida, como algo de maior valor. Tem várias obras de arte que mostram que no amor a mulher está sempre assim, ela é sempre mais importante. E ali o Timão e Pumba, eles até choram porque sabem que perdeu um amigo. Isso era bastante comum em grupos de amigos, né? Quando alguém do grupo se relacionava, se apaixonava, significava que aquele grupo ia se romper. O Simba retorna, ele tem essa conexão com o pai, retorna, e ali naquela batalha, a hierarquia que o Scar construiu, ela conseguiu destruir o, até a natureza. Porque as hienas que tinham um lugar específico, elas ocuparam todos os lugares e elas acabaram, desequilibraram aquela estrutura que o Mufasa tinha construído e aceitado existir, porque na verdade o Mufasa ele não quer criar uma ilusão da cabeça, ele quer simplesmente seguir como a natureza é. O Simba vem e ele ensina essa lição para o Scar, porque o Scar vem pulando e o Simba faz com que o ciclo da vida ele retorne. O rei que prometeu comida para todos, picanha para todos, agora ele é picanha para o povo. Ele se torna o alimento do povo. Esse ciclo que o tempo faria, o Simba vem e faz que o ciclo se complete. E ele passa do topo para a base. E depois vem fogo para queimar, purificar, vem a água para lavar tudo aquilo e recomeçar. Agora é hora do recomeço. É uma animação, né? Feita para crianças, mas que tem esses elementos muito importantes. Por isso as pessoas assistem tanto, por isso que é fascinante essa história. A gente gosta, tem músicas que são muito boas, a animação é muito boa, é uma história que é mais profunda do que a gente consegue ver à primeira vista. O que você achou? Quem diria que uma animação ia ter uma profundidade dessas? Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário e segue o canal, tá bom? Quero saber aqui a sua opinião, deixe seu comentário que eu vou ler todos. Até mais, obrigado.